O lugar é pequeno? Tem entradas e saídas limitadas? A ventilação é pouca e a quantidade de oxigênio inadequada? Então estamos falando de um espaço confinado. Só pode entrar nessas áreas quando não tiver outro jeito. E tem mais, ninguém deve trabalhar lá sozinho. Dentro, a ventilação é tão baixa que os cuidados com explosão, incêndio e asfixia são redobrados. Então vai precisar de um sistema para identificar os perigos e as medidas preventivas. E quem trabalha aqui deve ter avaliação médica atualizada e específica para a função, com a emissão do atestado de saúde ocupacional. As NRs 18 e 33 têm os segredos para deixar o perigo no chinelo. Para começar, é importante que cada um saiba das suas tarefas. O empregador é quem indica o responsável técnico para representá-lo. Afinal de contas, checar se as condições de segurança estão ok não é para qualquer um. Também é responsabilidade dele identificar os espaços confinados, seus riscos específicos e, de quebra, colocar as medidas de segurança e saúde em prática. Adivinha quem garante a capacitação dos operários? É dever do empregador implantar os programas quando acontecer alguma mudança na obra, em alguma situação que exija novo treinamento, nos casos em que se desconfie de desvio no uso ou procedimentos de entrada e se a equipe não estiver bem informada. Também é tarefa do empregador fornecer e garantir a utilização dos equipamentos de proteção de acordo com a permissão da entrada de trabalho, informar as empresas contratadas sobre os perigos e implementar os procedimentos de emergência. Entrar no espaço de confinamento só depois da permissão de entrada e trabalho emitida pelo supervisor, válida só para um acesso. Antes disso, o empregador dá notícias sobre como andam as condições de risco. Por fim, ele garante que os trabalhadores possam interromper as atividades e abandonar o local de trabalho, em caso de suspeita de risco para a segurança e saúde. Os operários também fazem parte dessa história. E é importante usar os equipamentos fornecidos pela empresa e seguir tintim por tintim as instruções recebidas no treinamento. E só quem tem autorização pode entrar nos espaços confinados. Encontrou alguma situação de risco? O vigia ou o supervisor de entrada devem ser avisados na hora. O supervisor de entrada recebe os operários todo santo dia. E se precisar, também pode trabalhar como vigia. Emite a permissão de entrada e trabalho e faz os testes para checar se os equipamentos e os procedimentos estão de acordo com a permissão. Ele também confere o acionamento dos serviços de emergência e salvamento. Cancela os procedimentos de entrada quando dá alguma zebra e encerra a permissão depois de terminado o serviço. E o vigia? Esse aí protege e monitora os operários e ainda fica bem na entrada do espaço confinado. Daí pode se comunicar com quem está lá dentro. Depois do trabalho, ele garante que ninguém fique lá. Na hora da emergência, ele aciona a equipe de salvamento. Perigo à vista? Só mesmo vigia para organizar o abandono do espaço. Hoje, o trabalho em altura vai entrar na avenida. E quem abre o desfile são as recomendações, precauções e restrições quando se está lá em cima. Ainda tem a ala das dicas para subir e descer as escadas em total harmonia. Saiu do térreo? Todo cuidado é pouco com a rede elétrica. Primeiro deve ser feita a análise de risco. Para trabalho em altura, a emissão da permissão de trabalho é obrigatória. Apareceu alguma situação perigosa que não dá para resolver na hora? Então para tudo. E todo canteiro precisa ter procedimentos de resgate seguro e socorro para possíveis vítimas. O operário também precisa ser muito bem avaliado. Não basta um exame físico detalhado. É importante verificar se não há histórico de desmaio, tonteira, epilepsia, arritmia, uso de medicamentos, drogas ou álcool. E claro, não pode ter fobia só de pensar em ficar lá nas alturas. Atestado de saúde ocupacional nota 10? O supervisor do serviço pode agora treinar e orientar o candidato. Mas ele só sobe depois da emissão da permissão de trabalho obrigatória, dada nos seguintes casos. Obras feitas a 2 metros do nível de referência que não sejam em plataforma padrão e em fachadas, andaimes ou telhados. Mas para emitir a permissão de trabalho, análise de segurança do trabalho ou análise preliminar de risco, o técnico deve avaliar a segurança do local. Vai montar andaimes, cadeiras suspensas e outros dispositivos de fixação? Então chame um profissional habilitado. Antes do início do trabalho, confira todo o equipamento para identificar cortes, trincas, quebras, conectores soltos ou excessivamente desgastados. O serviço é no telhado? Use um cabo-guia para fixar o cinto de segurança e uma prancha para distribuir o peso em uma área maior. Amarre as ferramentas e instale uma rede de proteção para que nenhum objeto caia em quem passar por baixo.
Guarda-corpo, rodapé, sinalização e isolamento da área também dão uma mão nessa missão. Se a previsão do tempo for de vento forte, chuva ou trovoada, pode tirar a fantasia porque não tem trabalho. Anota aí. Toda evolução pode ser prejudicada se você não tiver cuidado com a escada. Nunca suba ou desça com a visão obstruída nem com as duas mãos ocupadas. Corrimão e degrau antiderrapante não pode faltar nas escadas de alvenaria, concreto ou material similar. Não vale passar uma mão de tinta para maquiar as escadas de madeira. Nós ou rachaduras podem comprometer sua resistência. A do tipo portátil só deve ser usada por um único operário e em serviços leves e rápidos. Para evitar qualquer deslize, o pé da escada é colocado sobre o chão resistente. Essa parte deve ser amarrada ou ter base antiderrapante, adequada ao piso. Nada de apoiá-la em portas, vidros, superfícies escorregadias ou perto de lugares onde as pessoas passam. Ao colocá-la em ação, seu comprimento total deve ser 4 vezes maior do que a distância entre seu pé e a parede. A escada não deve ser esticada em toda a sua extensão, mas vai precisar de um dispositivo limitador de curso, ou então ter no mínimo 1 metro de superposição quando estendida. Antes de subir, verifique se seus degraus ou sapatas não estão escorregadios. Não pegue nada afastado além do comprimento de um braço. Segure bem firme na sua estrutura e sempre desça de frente. Você optou por uma escada de abrir? Verifique se está rígida e se tem um dispositivo para mantê-la aberta. Ela deve ter no máximo 6 metros de altura quando fechada. Seu posicionamento é sempre no sentido da atividade a ser realizada. Daí, deslocamentos laterais do trabalhador são evitados e a estabilidade garantida. Mas se não rolar, peça uma mãozinha ao colega. Aí é só subir enquanto o outro fica lá embaixo, segurando a escada. Na hora de guardar é sempre longe do sol e umidade, na horizontal e suspensa em ganchos na parede. Vai trabalhar com eletricidade? Então esqueça as escadas de metal ou com reforço de aço. E faça uma vistoria para ter certeza que não existe a menor possibilidade de ligação da rede com a terra. Largar ferramentas sobre as escadas é a maior furada. Improvisar material para substituir qualquer degrau também. Tem mais de 2 metros? Não esqueça do cinto de segurança sempre preso em estrutura independente da escada.